Fala galera do YouTube, bom dia, Paulo Musi aqui. Mais um Banha Não Tem Calendário, que é o meu blog diário de ideias que eu troco com vocês aqui via YouTube, a partir de perguntas que são deixadas no Instagram. Se você está chegando hoje, saiba, eu fico balançando assim porque eu estou numa bicicleta. É isso mesmo. Então, enquanto o pessoal manda pergunta, eu estou aqui fazendo minha bike, preferencialmente acima de 120 batimentos por minuto. Agora eu estou a 122, por exemplo. E eu faço companhia para vocês enquanto eu estou na bike. Vocês fazem companhia para mim. Enquanto isso eu vou respondendo perguntas de vocês. Oportunidade que a gente tem de conversar. E para aqueles que não sabem o que eu faço, eu sou médico, sou ortopedista, sou médico do esporte. E tenho um consultório de desempenho esportivo, onde a gente basicamente faz o pessoal perder gordura, ganhar massa muscular, cuidar de treinamento, retreinamento, parte cirúrgica, pós-cirúrgico, preparação para cirurgia. E para aqueles que não têm a oportunidade de passar comigo, então, essa é a chance da gente sentar, conversar um pouquinho sobre o dia a dia, sobre assuntos que, se você gosta de atividade física e você quer ter uma performance, eles permeiam o que são os seus interesses. Se você chegou até aqui, aproveita, clica no inscrever-se, liga as notificações. Essa forma de você me orientar a definir conteúdos. Os conteúdos eles são orientados através dos seus likes, dos seus views. Aquilo que é mais visto e mais gostado são os assuntos que a gente acaba dando preferência. E claro, se você não gostar de algo, deixe seu comentário aí, eu leio todos. Nem sempre respondo todos, aliás, não respondo todos. Eventualmente respondo um. Os de carinho, já deixo meu muito obrigado pela consideração, pela confiança, pela amizade, pela companhia. E os outros, lerei, fiquem tranquilos. Agora vamos abrir nossa live aqui no Instagram para colher o que vai ser a pergunta do dia. Hoje a gente está começando um pouquinho mais cedo, 7h47. Normalmente as lives acontecem entre 8 e 9 da manhã, que é o horário que eu faço meu pós-treino. E todo dia eu faço pelo menos 20 minutinhos de aeróbio pós-treino. Sempre a 120 batimentos por minuto ou acima. Para conseguir melhorar o que é não só meu desempenho cardiovascular, mas também melhorar o que é a minha capacidade de queimar gordura. Lembrando que aeróbio pós-treino, ele ajuda a mobilizar a gordura subcutânea. A musculação mobiliza a gordura visceral. Aeróbio mobiliza a gordura subcutânea. E ele ajuda também a trabalhar na remoção do lactato. Então, 20 minutinhos de aeróbio tem a capacidade de aumentar a sua velocidade de recuperação, porque quanto mais rápido você remove o lactato que você produziu no treino, mais rápido você recupera também. 20 minutinhos, pelo menos. Mas de acordo com a pergunta que vocês fazem, né? Porque tem pergunta que vai 30, tem pergunta que vai 40. Mas, vamos lá. De Fortunato. Essa pergunta é muito boa. Vamos lá. Vamos falar sobre isso. Desligando os comentários para vocês se concentrarem aqui no nosso bate-papo, tá? Aguenta meu balanço aí. Não fiquem enjoadas. Fortunato. Não costumo comer pela manhã. Mesmo assim, é possível manter uma dieta equilibrada? Seria um jejum intermitente? Para você caracterizar jejum intermitente, Fortunato, DE. Me conta depois se DE. É de Débora, é de Andréia, é de Desirê, de Desderize. Da onde vem isso? Mas vamos lá. Para você caracterizar jejum intermitente, pra você ter uma ideia, nem o Ramadã caracteriza, tá? E é complicado porque na literatura você tem uma centena de trabalhos que usam o Ramadã,
que é o jejum sagrado dos islâmicos, como um laboratório de jejum intermitente. Vou te explicar por que não. Primeiro, que ele não tem hora certa para acontecer. O jejum intermitente, entre aspas, né, do jejum sagrado dos islâmicos, o Ramadã, ele acontece da hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe. Isso quer dizer que, além de horários diferentes, ele tem durações diferentes. Tudo bem que são 40 dias no meio do ano, entre junho e julho, e que não existe tanta variação assim de período de insolação. Porém, contudo, existe uma imprecisão. Quando você vai fazer um jejum intermitente, você tem uma programação de horário, tá? Exemplo, se você vai fazer o jejum 16/8, 16 horas de jejum, 8 horas de realimentação, refeeding. Normalmente, o pessoal gosta de colocar essas 8 horas de refeeding entre as 2 da tarde e as 10 da noite. E o restante ficar sem comer. Isso aí funciona para emagrecer? Teoricamente deveria. Mas já eu vou te contar por que não. Então, do mesmo jeito que o Ramadã ele não é um jejum intermitente como forma de dieta por definição, né? Muito provavelmente você simplesmente não tomar o café da manhã não é também. Porque provavelmente você não tem um horário fixo para fazer sua primeira alimentação do dia, nem um horário fixo para fazer sua última alimentação do dia. E do ponto de vista de saúde, isso é muito ruim, tá? A American Heart Association, em 2017, publicou um trabalho mostrando que só o fato de você não tomar café da manhã aumentava o seu risco de doença coronariana em pelo menos 27,5%. Isso quer dizer que você aumenta em mais de 1/4 o teu risco de infartar só porque você não quer tomar café da manhã. Meio tolice, né, Dé? Então vamos repensar esse conceito e vamos nos alimentar. Sem falar que de manhã é só quebra de jejum. É quando você tem a liberação, por exemplo, de cortisol para você despertar. O que acontece mais ou menos entre 8 e 9 da manhã. O que é importante você saber disso? Se você não estiver alimentada, ou se você simplesmente tomou um café preto e zarpou, o que vai acontecer na sua percepção de estresse? Ela vai aumentar. Seu hipotálamo vai mandar uma mensagem para a sua hipófise, falando, olha, o estresse está aumentado. E como é que chama essa mensagem? Ela chama CRH, corticotrofina. Isso vai fazer que sua hipófise libere um hormônio chamado ACTH, hormônio adrenocorticotrófico. Isso vai fazer com que a sua suprarrenal produza um monte de cortisol. Esse cortisol, ele vai aumentar sua ansiedade, sua sensação de medo e a sua sensação de apreensão. Isso vai fazer com que você, de manhã, fique menos confortável psiquicamente. O que pode fazer com que você compense mais tarde como? Boquinha nervosa no trabalho, pegando o bombom da gaveta. Ou se você trabalhar em escritório, aquelas tia que passa com carrinho de doce, você vai lá, ó, castigar. Faz economia na compra, mas arrebenta no carrinho de doce da tia do escritório. Outra coisa que vai acontecer, o aumento da liberação de CRH e, portanto, ACTH e, portanto, o cortisol, vai fazer com que você aumente a sua resistência periférica à insulina. Isso quer dizer que a insulina terá mais dificuldade de entrar na célula. Isso quer dizer que a célula se sentirá sem energia. E o que acontece quando sua célula cerebral, por exemplo, ela se sente sem energia dela? Exatamente isso. Ela te dá fome. Então, o aumento da resistência periférica à insulina, e não da insulina, tá? Ela codifica a fome nos núcleos paraventriculares do cérebro, que vão fazer com que você sinta fome. E isso é um problema, porque isso não é uma fome real, é uma fome induzida pela resistência à insulina. Vale sempre lembrar, muita gente fala para vocês que a insulina dá fome. Isto não é verdade. A insulina codifica saciedade no nosso núcleo paraventricular, tá?
tá? Ela fala, pare de comer. Então, quando você terminou uma refeição, que você se sente satisfeito no estômago, se você esperar 10, 15 minutos, você não vai querer ver comida na sua frente. Isso é a resposta insulinêmica no seu cérebro, falando para você que você já comeu o suficiente. E quando você aumenta sua resistência periférica à insulina, além de você sentir fome, você começa a aumentar os seus títulos de insulina. E quando você aumenta a sua insulina, a insulina, que é o hormônio maior responsável pela retenção de sódio no nosso corpo, vai fazer com que você retenha sódio. E se você retém sódio, o que acontece com você? Você incha. Eu não como nada, mas eu vivo inchada. Toma café da manhã? Há uma boa razão para isso acontecer. Tá? A resistência periférica à insulina, aumentando o tipo de insulina, aumentando o que é a sua retenção de sódio e fazendo você inchar. Outra coisa acontece. O cortisol, ele inibe a liberação de 2 neurohormônios, quispeptina e o GNRH. A quispeptina e o GNRH são responsáveis pelos pulsos de GH, FSH e LH na sua hipófise. Isso é fundamental, porque quando sua hipófise anterior para de produzir GH, você diminui não só a sua velocidade de recuperação, mas você diminui, por exemplo, a velocidade de crescimento de cabelo, de troca de pele, de crescimento de unha. E quando você diminui a sua pulsatilidade de LH e FSH, você começa a diminuir sua produção, por exemplo, de estradiol. E quando você diminui a sua produção de estradiol, e aí eu tenho que te contar um pouquinho do metabolismo ovariano, você também tem diminuição da produção de testosterona. A testosterona da mulher está dentro do ovário. A mulher ela produz mais ou menos 0,5 miligrama de testosterona por dia, sendo que metade disso é produzido pela suprarrenal, metade disso é produzido pelo ovário. Essa metade que é produzido pelo ovário normalmente é transformado em estradiol. A gente não, as mulheres, elas produzem a testosterona numa região específica chamada teca, e essa testosterona é transportada para uma outra região chamada granulosa, e lá, sob a ação do FSH e do aromatase, ela é transformada em estradiol. Ou seja, quando você diminui seus pulsos de LH e FSH, você diminui a sua função ovariana e você diminui a produção de todos os hormônios que são importantes para você. Hormônio é uma coisa que funciona que nem sal. Muito é ruim, mas pouco é ruim igual. Isso quer dizer que, conforme você está inibindo sua produção de hormônio com cortisol, lembra que eu falei do começo? De manhã você já está se sentindo ansiosa, apreensiva e com uma certa sensação de medo, insegurança, porque é o que o cortisol faz no seu cérebro. Você ainda está perdendo pela falta de produção adequada de testosterona e estradiol. Disposição, que é o que a testosterona te dá, ela te dá iniciativa. Então você fica menos apta a tomar as decisões que você tem que tomar. E diminui a sua capacidade cognitiva, porque o estradiol ele é responsável pela cognição. Se não bastasse, performance sexual e desejo sexual, libido, são estrógeno dependentes. Então você tem que olhar nesse momento para a sua vida e perguntar: como está a minha vida sexual? E por que eu estou te falando isso? Porque pessoas que não tomam café da manhã como você e acham que estão fazendo jejum intermitente, acham que vão emagrecer fazendo isso, na verdade o que elas estão fazendo? Aumentando a resistência periférica à insulina, piorando a condição mental, aumentando a ansiedade, piorando a disposição, tomada de decisão, iniciativa e piorando a libido. Sabe o que vai acontecer? Você vai procurar um profissional para fazer o quê? Exatamente isso. Uma reposição hormonal.
E aí, Dé, você se lascou. Por quê? O que já está perturbado, ele fica mais perturbado ainda. Mas isso daqui eu te conto daqui, dá tempo, 5 minutos. Eu preciso ainda terminar de contar para você o que vai acontecer quando você não toma café da manhã, simplesmente. Lembra que você estimulou cortisol? Aliás, você não bloqueou cortisol. Lembra que você bloqueou testosterona e estradiol? Pois bem, do ponto de vista fisiológico, o que a testosterona ela é importante para você em relação à sua capacidade física? Duas coisas. Ela é importante pelo seu vigor físico, a sua força. Então, se você treina, sua força começa a cair. Progressivamente, tá, Dé? Não é uma coisa que acontece no dia seguinte. É uma coisa que vai caindo e esse é o perigo, porque tudo que acontece de forma insidiosa, você não percebe. Quando existe essa queda dessa testosterona, você começa a diminuir sua força, diminuir a sua capacidade de resistência ao cansaço. Então, você cansada, conseguia, por exemplo, ir até o final do seu treino. Agora não mais. E você começa a aumentar a sua percepção de fadiga. Ou seja, você se sente cansada muito mais rápido. Isso se reflete em sonolência durante o dia e, por exemplo, absoluta falta de vontade à noite. Você fica acabada, você quer cama, você não quer nem tomar banho, você quer dormir sujo e dane-se, que o mundo acabe para você acordar de manhã e começar de novo, na força do ódio. E é ruim viver assim. E quando tira a sua testosterona do ponto de vista sexual? A testosterona, ela não é tão responsável pela libido feminina, ela é responsável pela iniciativa sexual feminina, tá? Por quê? A testosterona na mulher, quando ela fica aumentada, além do que essa mulher está acostumada, então, vamos supor que ela tem uma testosterona de 22 nanogramas por decilitro. Quando ela dobra 40, 44, tá? Principalmente de repente, por causa daqueles gelzinhos de testosterona, o que acontece? Por mais que esteja dentro do volume normal do seu corpo, né, ou conforme o exame de sangue diz, tá normal. Você dobrou o que você tinha. E para o seu corpo, não interessa o exame de sangue, interessa o quanto ele mudou. Quando você dobra de uma vez, o teu corpo sente esse dobrar, e não esse número absoluto. Esse número é arbitrário. Ele serve para te comparar com outras 50 mil pessoas, mas ele não serve para servir de segurança para você, porque na verdade você dobrou. Imagina que você está com um carro a 90 km por hora numa estrada, aí você decide correr a 180. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que você está se pondo em risco. Por quê? Porque 90 e 180 são completamente diferentes. E nesse sentido, como que começa a ficar a sua libido? Começa a ficar uma coisa mais impaciente, mais irritada. Você fica com uma coisa que não é uma coisa confortável, não é uma libido serena, é uma libido mais aflitiva. Ou seja, em vez de ser aquela relação sexual que você relaxa, sente prazer, satisfação, o que você começa a sentir? Você começa a sentir uma aflição. Muda, inclusive, a característica dos seus orgasmos. Eles deixam de ser orgasmos vaginais, longos, satisfatórios, muitas vezes múltiplos, para ser um orgasmo rápido, intenso, fugaz e clitoriano. Isso quer dizer que você vai ter a relação sexual e vai ficar insatisfeito. É a mesma sensação quando você está comendo uma comida e é uma comida que tem muito paladar, tipo um fast food, e você está com medo que ela acabe porque você acha que você vai sentir mais fome. E aí você come até se empanturrar e aí você fica passando mal. Então, isso da relação sexual é importante que você lembre, por quê? Porque essa mudança de característica muitas vezes faz mudar o que é a sua disposição para ter intimidade com seu marido, com seu namorado. E aí, evidentemente,
que o casal vai sentir essa mudança de função. Vamos falar do estradiol agora. O estradiol é responsável pela performance sexual e pelo desejo sexual. Então, aquela libido, aquela coisa de você pensar no ato, de você sentir satisfação fazendo o ato, ou seja, você não está fazendo para ter orgasmo, você está fazendo porque você está curtindo o processo. Isso daí é do estradiol, essa libido serena, tá? Falando português, claro, testosterona, quero gozar. E o estradiol, tô curtindo transar, né? Sendo muito português, claro, tá? Desculpa se parece grosseiro. Mas essa libido que, ao meu ver, é saudável, por quê? Porque ela é serena, porque ela te satisfaz, ela te realiza. Isso é estradiol. E como se não bastasse isso, o que a gente está falando? A gente está falando de recompensa, tá? E recompensa psíquica é uma das coisas que o sexo ele é altamente eficaz em te oferecer. E aí a gente brinca e fala, quem não come na cama, come na mesa. E o que acontece? Tem razão esse clichê? Tem, né? Tem pelo seguinte, quando você tem uma piora dessa libido, que seu título de estradiol cai, e você está numa situação que chama hipoestrogenismo, e quando chega em hipoestrogenismo, você tem outros sintomas também, você tem uma queda de todas as funções que são do estrogênio. E eu sei que você está acostumado a escutar o estradiol, né, sendo responsável pelo fluxo menstrual, pelo relaxamento da musculatura pélvica, pela lubrificação vaginal e a eficácia dela. Só que o estradiol, ele também é responsável pela função do seu núcleo arqueado. O núcleo arqueado é um conglomerado de neurônios que ficam no seu cérebro, do lado do núcleo paraventricular, e que determina 3 coisas muito importantes. Primeira coisa, ele determina o que é o comando neurológico para a função catecolaminérgica. Que diabo é isso? Quando você dá uma mensagem para fazer termogênese e lipólise, neurologicamente, isso vem do núcleo arqueado. O núcleo arqueado vai lá e fala assim, libera adrenalina e noradrenalina. Essa adrenalina e noradrenalina, ela vai atingir o adipócito no receptor beta 3, fazendo com que ele tenha uma liberação de AMP cíclico, que é o tipo de sinalizador intracelular que vai codificar a liberação de gordura do adipócito e a queima dessa gordura na geração de calor. Isso quer dizer o quê? Que você vai usar, numa situação de menos estradiol, menos gordura e vai também gerar menos calor, gastando menos gordura. A sua tendência é reservar. Lembra que a sua testosterona está baixa também, tá? E a testosterona, ela estimula uma enzima que chama lipase hormônio sensível, que tira gordura e triacilglicerol do adipócito, da célula de gordura. Ou seja, sua testosterona está baixa, você já não está estimulando lipase hormônio sensível, você já não está tirando gordura e triacilglicerol desse adipócito. Seu estradiol está baixo, você está estimulando pouco, 126 batimentos. Desculpa, eu estou ofegante. Você está estimulando pouco o seu núcleo arqueado, portanto, você está mandando pouca mensagem via sistema nervoso periférico autonômico para fazer liberação de catecolamina e, portanto, termogênese e lipólise. O que você está fazendo? Você está cuidando para você reservar gordura por estímulo periférico cada vez mais. Lembrando que a mitocôndria também é dependente de estradiol. Então existe uma duplação do estradiol. Lá em cima, no núcleo arqueado, codificando a função da liberação de catecolamina para estimular a perda de gordura. Lá embaixo, na célula de gordura, estimulando a mitocôndria da célula de gordura a funcionar um negócio chamado UCP, proteína desacopladora, que vai fazer com que você gaste gordura para gerar calor. Falamos de uma, tá? Faltam 2. Quais são as outras 2? O núcleo arqueado estimulado pelo estradiol, ele vai fazer com que você
desligue o sistema neuropeptídeo Y AGUT-RP, que é o sistema que liga o receptor de melanocortina tipo 4, fazendo com que você sinta fome. Então, olha só, presta atenção. Ele desliga o estradiol, desliga via núcleo arqueado o circuito cerebral que ativa a fome. Isso não é tirar a fome, isso é desligar a fome, tá bom? Isso é a segunda função. E qual a terceira? A terceira é ligar o circuito que faz com que você tenha saciedade. E a saciedade, na verdade, ela é dividida em dois fatores. Na capacidade anorexígena, ou seja, de você ficar sem comer, e na capacidade sacietógena, que é de você parar de comer quando você começa. E isso é controlado pela PONC e o CART. Se você escrever isso no Google, você vai achar essa circuitaria aí. E quando você estimula esses carinhas, PONC e CART, então você liga a sua capacidade de ficar sem comer e liga também a sua capacidade de parar de comer quando você começa. Essa é a função do estradiol, terceira no controle do seu apetite. Quando você liga PONC-CART, você vai liberar uma substânciazinha chamada alfa-MSH, que vai lá no receptor de melanocortina tipo 4 e vai te dar essa sensação de não comer. Então veja, existe na verdade uma tripla ação central do estradiol mediada pelo núcleo arqueado, que é 1. Desligar o circuito da fome do neuropeptídeo Y AGUT. 2. Ligar PONC. 3. Ligar CART, cuidando. Capacidade anorexígena, capacidade sacietógena, para você conseguir ficar sem comer nos intervalos e, quando comer, parar de comer de uma forma fisiológica e sem sofrimento. Entendeu? Pois bem. Isso quer dizer o que então, mocinha? Quer dizer que, se você ficar tempo suficiente achando que você está lucrando, simplesmente você está ficando sem comer de manhã, saiba de cara, do ponto de vista bioquímico, você está fazendo uma grande bobagem. E você está piorando não só o seu sistema de resposta à saciedade, mas também você está aumentando a sua fome metabólica. Por quê? Porque a sua saciedade é neurológica. A fome, ela é neurológica, mas ela é também controlada pela função hormonal. E toda vez que você piora a sua resistência periférica à insulina, você vai ter aumento da sua fome. O que a gente fica de lição, então? Em primeiro lugar, você entendeu, ficar sem tomar café da manhã é uma opção muito ruim para você do ponto de vista fisiológico. Agora, eu lembro a você que existe também o ponto de vista comportamental. Isso quer dizer o quê? Se você fica sem comer de manhã, você vai começar a sentir mais fome no almoço. E se você se atrapalhar e comer demais, essa fome não vai passar. Por quê? Porque essa memória da fome que você criou, por conta desse estresse matinal que você criou, dessa confusão hormonal que você criou, ela vai fazer com que você fique com fome o dia inteiro. Qual é o melhor inibidor do apetite, querida? É comida. Então você precisa comer, você precisa passar no nutricionista para ele ajustar para você o seu cardápio e colocar isso hora a hora para você comer. Se fosse fácil emagrecer assim, não tinha ninguém fora do peso, porque a primeira coisa que o cara faz é cortar o café da manhã. Matou. 2 anos você dobrou de peso. Você entendeu? Comportamentalmente, sentir fome faz você sentir mais fome, gerar medo, apreensão, ansiedade. E aí você para de comer porque você tem necessidade fisiológica e você passa a comer porque você tem insegurança, porque você tem, na verdade, uma modificação da sua percepção de estresse. E isso é importante que você saiba. E para você que já faz dieta, se você está querendo não sentir fome à noite, para de pular a refeição da tarde. Porque
É clássico, sendo paciente, eu tô sentindo fome à noite. Você tá fazendo todas as refeições? A refeição da tarde eu tô pulando. Porra, é justamente essa que você tem que comer pra você não sentir fome à noite, animal. Lembra que a sua avó falava? Não vai comer agora, que você vai ficar sem fome. É isso que a gente faz. A gente faz você comer em vários agoras para você nunca sentir fome. E essa é a condição sine qua non para que, numa situação de uma dieta que é orientada para estética, você conseguir fazer queda de caloria ou um balanço negativo de caloria. Restrição alimentar. Restrição alimentar é uma coisa que você precisa de treino para fazer. Não vai sair fazendo. Eu já falei isso para vocês. Fazer restrição alimentar, se você nunca fez uma dieta decente, é a mesma coisa que você chegar numa academia e falar assim, vou fazer agachamento com 300 quilos. Você nunca treinou na vida. Você vai entrar debaixo de uma barra de agachamento com 300 quilos. O problema é que a restrição alimentar feita desse jeito é um esforço para a cabeça. E você nunca vai ganhar no seu cérebro, Dé. Seu cérebro vai te engolir e fazer você comer uma tonelada de comida e depois te deixar culpado e insatisfeito. Você já foi pegar alguma coisa para comer que eu tô ligado, né? Já sim que eu sei. Já foi na cozinha, procurou uma frutinha, né, safada? Banana, melão. O que você está comendo? Uma maçã? Boa, tá? Mas come, né? Isso não é jejum intermitente, isso não é metodologia de dieta. Isso não funciona e a longo prazo isso te arregaça. E aí, o que acontece? Seres humanos não são um laboratório perfeito. Vamos supor que em cima disso você ainda tome um anticoncepcional hormonal oral. Se você nessa situação já de uma tendência a baixo estrogênio e aumento do cortisol toma um anticoncepcional oral, você piora mais ainda essa situação. Por isso que muitas vezes o ginecologista ou o endocrinologista, ele te pergunta, você faz dieta? Porque se você não controlar a tua alimentação e usar uma medicação desse tipo, você pode ter um desequilíbrio naquilo que é não só a sua função metabólica, por conta da diminuição do estradiol, que é fundamental para você não ovular. Mas você pode alterar o seu comportamento alimentar por conta dessa resposta hormonal diferenciada, que não precisa ser muita coisa, mas um anticoncepcionalzinho ele já é suficiente para impactar na sua rotina, se sua rotina não for muito bem controlada. Não estou querendo dizer isso com que anticoncepcional engorda, tá? O que engorda? É a alteração de comportamento quando você não está suficientemente equilibrada e resolve tomar qualquer medicação, não precisa ser anticoncepcional, tá? Antidepressivo, por exemplo, né? Qualquer medicação que você vai usar tem que partir de controle alimentar. Você vai fazer qualquer tratamento, procura um nutricionista e controla a sua alimentação, pelo amor de Deus. Você vai ver que tudo vai funcionar melhor quando a sua alimentação estiver controlada. Por quê? Em qualquer situação de dor ou sofrimento, o alimento ele é uma recompensa natural do seu cérebro. Então, se você tem qualquer situação de dor ou sofrimento, você vai mudar o seu padrão alimentar para uma coisa que não é saudável. E não estou falando só engordar, Você pode ter a reação contrária. Você pode começar a emagrecer. Você pode fazer uma tendência anorexígena. Isso é tão ruim quanto. Gente, transtorno alimentar mata. Bulimia mata. Anorexia mata. Tá? A gente fica pensando das doenças crônico-degenerativas que são geradas pela obesidade, mas qualquer transtorno alimentar. E qual é o problema? Por mais que medicina se lide com coisas que morrem agora, né? O cara quebra uma perna, as costelas tá sangrando, vai morrer de hemorragia. Nutrição, a pessoa morre de doenças crônicas. Era para você viver 30 anos, você vive 12. Era para você viver bem 30 anos. Você vive mal 12 anos. Você perde sua função sexual, você perde sua função física, você perde sua disposição, você perde sua alegria. Então você vai me prometer que tudo que você for fazer de tratamento, que seja por uma dor de cabeça, que seja por uma depressão, que seja para o uso de um anticoncepcional,
você vai procurar um nutricionista, você vai orientar a sua dieta para se preparar para essa situação. Por que, de novo? Porque qualquer situação de dor ou sofrimento vai levar o seu cérebro a buscar mais recompensa. E o que é a recompensa mais imediata? Alimento. Combinado? Você vai parar com essa besteira de não tomar café da manhã hoje, tá? Vai agora tomar café da manhã, foda-se. Não interessa se você tá no banheiro. Vai de calcinha comer. Dane-se, vai comer. Daqui 3 horas, come de novo. E na hora do almoço, pede referência no nutricionista, liga, marca uma consulta e arruma a sua vida. Te garanto que a tua vida em 3 semanas vai estar melhor, tá? Pior que tinha mais coisa para falar ainda. Tinha do jejum intermitente, né? Você sabe que existem 3 formas de jejum intermitente, né? Você tem o Alternate Day Fasting, quando você come um dia normal, do jeito que você está acostumado, e no outro você faz uma refeição com 25% do volume calórico total que você comeu no dia anterior. Você tem o Whole Alternate Day Fasting, que é você ficar de jejum 24 horas depois de um dia que você comeu. E aí você tem o que a gente chama de Time Restricted, que é esse famoso 16/8. Para que serve o jejum intermitente, se você tem curiosidade sobre isso? Mas é isso, eu vou deixar para outra pergunta, porque a gente já está 38 minutos aqui falando, tem que trabalhar. Ele serve para baixar os níveis de insulina de uma forma rápida. E por que isso é bom? Porque quando você tira a resistência periférica à insulina de um paciente que seja obeso, de um paciente que tenha um diabetes tipo 2, por exemplo, você consegue não só uma regularização da fome, mas você consegue uma regularização de outros metabólitos, triglicéridos, colesterol, ureia. E isso é bom. Você tem índices que respondem bem, é bom. Não confunda isso com emagrecimento. Isso não tem nada a ver com emagrecimento. Você emagrecendo, você vai ter a melhora desses índices. Mas a melhora desses índices per se não fará você emagrecer. Não confundam causa com consequência, tá? No esporte, a gente usa jejum intermitente muito eventualmente, tá? Eu sou radicalmente contra o uso de diurético como forma de melhora da forma física, tanto em campeonatos de fitness quanto no dia a dia de pessoas que querem parecer mais magras. E aí, o que eu faço? Eu trabalho com uma equipe de nutricionistas e aí a gente cuida de ciclos de alimentação onde a gente coloca determinados dias de jejum intermitente ou de janelas sem alimentação para que você tenha, ou para que a pessoa tenha uma queda dos níveis de insulina e dessa forma ela diminua a resistência periférica à insulina. E assim ela joga água fora. Por quê? Porque a insulina retém sódio, sódio retém água. Se eu diminuo a resistência à insulina, eu diminuo a insulina, diminuo a retenção de sódio e diminuo assim, sem precisar usar diurético nenhum e de uma forma fisiológica muito elegante, a retenção de líquido do indivíduo. Tá bom? 40 minutos. Gente, é isso. Preciso trabalhar, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado. Débora, desculpa a bronca, tá? Mas titio que é o melhor pra você, né? Vai lá comer seu melão, toma café, liga pro Nutri, tá bom? Beijo pra você. Galera do YouTube. Hoje foi o tema da Dé, perguntando sobre jejum intermitente, se é só ficar sem tomar café da manhã resolve isso. E aí vocês descobriram que só o fato de não tomar café da manhã faz uma bagunça geral aí no seu metabolismo, né? Então, presta atenção nisso. Isso é importante para vocês. Teve dúvida? Comenta. Não gostou? Comenta. Gostou? Segue. Clica nas notificações para você sempre receber material da gente.
Se você suportar essa página, sempre eu vou estar falando com vocês. Tá bom? Beijo pra vocês. A gente se vê amanhã. Porque banho não tem calendário. É ou não é?